Boa tarde, gente. Vou deixar algumas dicas aqui para a prova do ENAD. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: gostam sempre de temas grandes, tá bom? Então, da parte da farmacologia, eles vão pegar hipertensão, diabetes, antimicrobianos, então vão pegar medicamentos de uso mais restrito, tá bom? Gostam sempre de uma doença tropical também colocada no meio, como a dengue, como, como Zika, né? Como malária, porque veja bem, essa prova é nacional, então tem gente que trabalha mais com essa área porque estuda mais na região norte, então para lá tem mais importância clínica do que para a gente aqui, tá bom? Mas assim, eles têm mais ou menos um padrão de ideia para você responder. Vamos lá. Por exemplo, na questão discursiva número 5 aqui de 2013, fala sobre diabetes, né? O que eles vão colocar? Eles vão relacionar áreas, não vão perguntar para você assim, o que é da farmacologia, tal, vão ligar as áreas, então vão colocar alguns exames, tá bom? No caso do diabetes é importante a gente saber hemoglobina glicada, tá bom? Ou frutosamina, não sei qual que eles vão colocar, mas o que isso diz para você? Qual é a taxa de glicose ao longo do tempo, de 3 meses para trás? Para pegar aquele cara que é o mentiroso, que ele quer chegar bem no exame, naquela semana ele faz dieta e aí ele faz fazer a glicemia de jejum, vai dar tudo certo, mas quando você olha a glicada dele para trás, é que ele está consumindo quantidade de açúcar maior, ok? E aí, nesse caso, por exemplo, se administra ao paciente metformina e pergunta para você por que deu a metformina, é para você fazer a ligação com os exames, ok? Com a hemoglobina glicada, ou seja, tem alguma coisa no exame que está dizendo a necessidade de você colocar esse medicamento. Essa questão não perguntou mecanismo, mas é possível você que peça alguns mecanismos. Então, nos grupos maiores, eu sugiro assim, você pegar no canal do YouTube aquele mecanismo pontual rápido para você escrever. Você tem um espaço pequeno para você escrever, entendeu? Então você coloca lá mecanismos diretos, assim, aumenta a captação de glicose no fígado, no músculo, coisas assim do tipo, entendeu? Porque dentro de cada grupo, dos grandes grupos que eu falei, hipertensão, diabetes, tá bom? E os antibióticos aí, com certeza, tá bom? Geralmente não pedem sistema nervoso central, geralmente não pedem, tá? Eles ficam nas grandes doenças, que são doenças crônicas brasileiras, entendeu? Espalhadas pelo Brasil. Vamos lá. No tratamento dessas doenças crônicas, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar medidas farmacológicas e não farmacológicas. Eles pedem dessa forma também, tá bom? Na farmacológica, você vai apontar diretamente uma resposta mais direta, mais simples. Você não tem muito espaço para você dar aquela enrolada, não é tão grande assim, tá bom? Então, bora fazer um pequeno resuminho aqui, vamos lá. Questão lá da insulina, tá bom? A insulina ativa seu receptor específico, ativa uma enzima tirosina quinase. A partir daí você tem a translocação, né? A exposição, coloca a exposição do transportador GLUT, GLUT4, falou 4, tá bom? Na superfície da célula, e esse transportador vai transportar a glicose para dentro dessa célula, ok? Então você tem que escrever dessa forma, tá bom? E aí os tipos de insulina variam, eu não chego a perguntar dessa forma, acredito que não vai chegar no tipo da insulina não, mas uma ideia do mecanismo sim. Normalmente eles pedem dos medicamentos que são hipoglicemiantes orais, tá legal? Então você vai ter uma noção, por exemplo, assim, ó, sulfonilureias. O que esse grupo faz? Aumenta a insulina, diminui o glucagon, diminui resistência à insulina, ok? Expõe melhor o transportador na superfície da célula, transporta melhor a glicose para dentro. E a gente tem aí glicazida, glibenclamida, glimepirida, tá bom? Glibenclamida, não sei se já falei. Enfim, aí outro grupo, biguanida. Biguanida a gente tem a metformina, que eles podem pedir, né? Porque tem mais a cara da prova, né? E aí o que vai fazer? Vai aumentar a captação de glicose no músculo e no fígado, entendeu? Então você vai exigir de uma forma mais científica, né? Estou pontuando rapidamente para você que você está em cima da hora da prova, né? Outros mecanismos que a gente tem aí são pouquíssimos usados, então acho difícil eles explorarem a carbose, né? Porque tem reação adversa importante, não chega a elucubrar tanto, não é um caso clínico da prova da sala de aula, não, é um pouco menor, ok? E tiazolidinedionas, não creio que vai cair, bioglitazona, não acho não, porque dá muita reação adversa, tem muita coisa para discutir, vai ficar um gabarito muito complicado para se corrigir, entendeu?
Em relação à hipertensão, veja bem, eu não vejo eles cobrarem a questão de arritmias, não vejo cobrar assim questão de insuficiência, justamente por tornar mais complexo a análise. Agora, a hipertensão em si é mais fácil de cobrar, então os antihipertensivos. Vamos lá, resumão, grupão, antagonistas dos receptores adrenérgicos beta, os beta-bloqueadores. O que a gente pode colocar ali? Atenolol beta 1, propranolol beta 2. Propranolol é uma questão linda para colocar na ENAD lá, porque você tem contraindicações para o propranolol justamente por bloquear beta 2. Contraindicado para asmático, porque o que vai acontecer? Você vai ter broncoconstrição, aumento de secreção, então não pode fazer isso para o cara asmático, DP ou C, qualquer problema respiratório. Contraindicado para dislipidemia, ok? Contraindicado para dislipidemia. O cara que usa propranolol, que bloqueia a beta 2, aumenta a LDL, então fica pior, tá bom? Deixa eu ver mais. Contraindicado para asma, dislipidemia, para diabetes, porque ele diminui o glucagon e você diminui a produção de ATP, que pode levar o indivíduo à morte. Então, o diabético, que também é hipertenso, não pode usar também o propranolol, tá bom? Os outros que são beta 1, tudo que for receptor beta 1, beleza, tá bom? Mais baratinho o atenolol. Vamos lá, aí vem os vasodilatadores, bloqueadores de canais de cálcio. A gente tem nifedipina e amlodipina. Deve focar nesses dois aí, porque diltiazem e verapamil para cardio, para taquicardia, para arritmia, não devem chegar nesse ponto não. Então esses dois para fazer vasodilatação, diminuir a resistência vascular periférica e diminuir a pressão arterial, ok? Outros medicamentos são vasodilatadores diretos, não tem mecanismo conhecido. Então, assim, dificilmente vão perguntar o mecanismo na prova, já que não tem a resposta, tá bom? Então, você vai colocar lá, quem são esses caras, né? Hidralazina, minoxidil, nitropruseto ou nitroprusiato de sódio, não sei como é que eles poderiam escrever, né? O diazóxido, ok? Mas é mais difícil abordar porque fica mais complicado esse gabarito, entendeu? Vamos lá, inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina, captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, esses caras, né, eles têm como reação adversa importante essa questão da tosse seca. Essa ECA, ela degrada também bradicinina. Então, se essa bradicinina deixa de ser degradada porque você está usando o captopril, por exemplo, né, você inibiu a enzima que degrada ela também, ela sobra, ela aumenta a concentração no pulmão e você tem uma tosse, entre aspas, como se fosse alérgica, tá bom? Tosse seca, que faz a pessoa largar o tratamento. Aí seria um caso de colocarem um caso clínico por aí dessa forma, tá bom? Com esse captopril aí, captopril e os pril da vida aí. Diuréticos, focar nas coisas importantes, por exemplo, né? Que tipo de questão? Por exemplo, hidroclorotiazida, que você aumenta ácido úrico, ok? A furosemida que aumenta ácido úrico, hidroclorotiazida, né? É um tiazídico. Esse cara, ele tem esse problema também de aumentar a concentração de cálcio no sangue, hipercalcemia. Cuidado para não confundir, a furosemida é hipocalemia, a hidroclorotiazida hipercalcemia, ok? Cálcio que aumenta no sangue na hidrocloro, ok? Aqui está relacionado ao mecanismo, né? Então, em relação à questão de reações adversas, ototoxicidade, fica surdo, nefrotoxicidade no rim. Difícil chegar nesse ponto para fazer questão, mas podem relacionar com aumento de ácido úrico. Um paciente que tem um aumento de ácido úrico e não sabe o que está acontecendo, porque ele está fazendo a dieta, etc. Mas está aumentando esse ácido úrico por causa da hidroclorotiazida, ok? E também da furosemida, porque eles usam o mesmo transportador para sair. Então o ácido úrico acaba não saindo, ele fica preso no teu sangue e ele não passa pelo transportador, ok? Diurético osmótico, acho muito difícil cair, porque é uma situação de CTI específica, uma vivência mais específica, não é muito aquela questão da saúde pública, né, ambulatorial. Acho muito difícil você cobrar isso no recém-formado, entendeu? E a questão do diurético, que os inibidores da anidrase carbônica também são usados mais para glaucoma, como diurético não serve para nada, então a acetazolamida não creio que vai cair, nada disso não.
Agora vamos falar dos antibióticos. Vamos lá, o negócio é o seguinte: os antibióticos, eles podem colocar as questões dos mecanismos de resistência, são 4 importantes, tá? 4 importantes, vamos lá. Primeiro mecanismo de resistência: não fabricar, não sintetizar, né, a molécula chamada PBP, pato, bola, pato, PBP, tá bom? E aí essa molécula que controla a transpeptidação, a formação da parede. Então toda a parede vai ficar sem controle, né, harmônico. Então você vai acabar fazendo buracos nessa parede por onde vai entrar a água, vai ter uma lise osmótica, a bactéria vai encher de água assim, depois ela vai estourar, ok? Então, o primeiro mecanismo de resistência: não sintetizar PBP. Segundo mecanismo de resistência produzir enzimas como a beta-lactamase, como as cefalosporinases, enzimas que cortam, que clivam o antimicrobiano, tá bom? Terceiro mecanismo, deixa eu ver aqui, o efluxo de antimicrobianos, a saída do antimicrobiano. Ele entra na bactéria, a bactéria cria um transportador na membrana, pega o antibiótico e joga para fora, igual barco furado. Você fica pegando a água no balde e jogando para fora, ela fica jogando ele para fora, tá bom? E pontes citoplasmáticas, essas 4 aí são importantes. As pontes citoplasmáticas, que são a transferência direta de DNA entre as bactérias, para que a outra bactéria que está recebendo essa parte do DNA se torne resistente também, tá bom? Então ela pode transferir a resistência diretamente para a bactéria coleguinha. Outra coisa, medidas para você fazer uso racional dos antimicrobianos para evitar o processo de resistência, né? Que você deve colocar. Vamos lá. Então, assim, evitar atraso nos horários, fazer a questão do exame para você ver o antibiograma, para você saber qual bactéria, qual antibiótico mata aquela bactéria. Isso é importante saber. Para fazer isso tem que fazer a coleta, ok? Aí tem coisas paralelas que você pode colocar também, que é a questão da comissão de farmácia e terapêutica, selecionar, organizar qual tipo de antibiótico adequado para aquela instituição, para aquele perfil de doenças que aparece ali, tá bom? Que mais? Aí, assim, as coisas mais profissionais, não sei se caberia, mas precauções de contato, por exemplo, né? Uso de equipamentos de proteção individual, né? Orientação da comissão de infecção hospitalar no local. Isso é uma resposta um pouquinho mais madura, não sei se eles desejam chegar nesse ponto. Da farmacologia básica, já caíram algumas questões no ano passado sobre dose letal, quer dizer, na verdade, margem de segurança, o índice terapêutico, né? E sobre a questão de administração de antibióticos com leite e tal, né? Uma questão mais básica aí. Na questão de índice terapêutico, né? Margem de segurança, você vai ver a distância entre as doses, entre a dose efetiva e a dose que mata, DE50, DL50. Se esse intervalo for maior, o fármaco é mais seguro, entendeu? Eu posso brincar de aumentar a dose, diminuir a dose dentro desse intervalo, dentro do índice terapêutico, e eu estou mais seguro porque eu estou dentro dessa faixa aqui. Se o intervalo for menor, né, significa que o fármaco não é tão seguro, tá? Eu posso mexer na dose, posso sem querer ultrapassar a dose letal e matar a pessoa. Então, normalmente eles botam assim, já as provas desse semestre foi assim, né? Quem fez esse semestre aí não são vocês, mas caiu dessa forma, tá bom? Eu dava 2 fármacos e você tinha que analisar qual era o mais seguro, qual que tinha menos risco, etc. É dessa forma que você vai fazer a análise. Para terminar, vou colocar um resuminho aqui, a questão dos antimicrobianos. Vamos lá, você tem na cabeça, ó. Antibiótico de parede, penicilina e cefalosporina, ok? E o mecanismo é igual. O antibiótico se liga na PBP, tá? Pato, bola, pato, você entender qual é a letra. Inibe a transpeptidase, inativa o inibidor da hidrolase. Mecanismo igual, ok? Exemplos de penicilinas aí. Nós temos a bezetacil, a amoxicilina com clavulanato, ampicilina, oxacilina, azulocilina, piperacilina, tá bom? Daí. Vamos lá agora para as cefalosporinas. Cefalosporinas, que é o mesmo mecanismo. A gente tem lá cefalexina, cefadroxil, cefotaxima, cefoxitina, a ceftriaxona, ceftazidima, cefepime, ok? Dessas aí, não sei se chega a esse ponto, mas que atravessam a barreira hematoencefálica aí. Ceftriaxona é um fármaco bem conhecido, ceftazidima, cefepime, não sei se eles chegariam nesse ponto, tá bom?
vamos lá, esses são os de parede, beleza? Agora, os antibióticos que matam a bactéria, impedindo a síntese de RNA, a síntese de síntese de proteína. Então a gente vai ter lá, vamos colocar aí, então, as tetraciclinas, que se liga ao ribossomo, na subunidade 30S. Aí a gente tem lá, deixa eu ver, clindamicina, que se liga na subunidade 50S do ribossomo. A gente tem aí os aminoglicosídeos, que impedem a ligação entre códon e anticódon na síntese de proteínas e acabam impedindo o processo, né? A gente tem aí, deixa eu ver, os macrolídeos aí, que se ligam na subunidade 50S, né? Desses caras aí, vamos colocar os exemplos aí, né? As tetraciclinas são um grupo onde tem a tetraciclina, doxiciclina, oxiciclina, tá bom? Se liga na subunidade 30S do ribossomo. O que mais? A clindamicina se liga na 50. Clindamicina usada para infecções resistentes. Você tentou tratar com penicilina, com cefalosporina, não conseguiu, aí você entra com a clindamicina, tá bom? Vamos lá. O que mais que a gente tem? Macrolídeo se liga na subunidade 50S. A gente tem a azitromicina, eritromicina e a claritromicina, ok? Desse grupo aí. O que mais que a gente tem? Deixa eu ver. A gente tem aí, no caso dos aminoglicosídeos, aí a gentamicina, a gente tem a amicacina, tá bom? Os outros não são muito utilizados. Tem a neomicina, que é tópica, mas eu acredito que não cairia, tá bom? Uma coisa importante é que eles podem explorar a meningite, tá legal? Então, assim, meningite, situação de infecção, né? O que a gente tem aí? Né? Os fármacos que não atravessam a barreira hematoencefálica, as penicilinas não atravessam, não serve nenhuma, tá bom? Para gram negativos também, os aminoglicosídeos não, a não ser em criança e membrana inflamada, mas no geral não atravessa, tá bom? A terceira e a quarta geração, ceftazidima, cefepime, ceftriaxona, atravessa a barreira das cefalosporinas, atravessa, tá ok? Então pode ser usado no tratamento daí. A gente tem aí o cloranfenicol, que eu esqueci de falar nele, se liga na subunidade 50S, tá bom? Ele pode ser usado para meningite aí também, apesar da reação adversa grande. Essa reação adversa pode ser explorada na prova, que é a síndrome do bebê cinzento. O cloranfenicol passa no fígado, sofre biotransformação importante, o metabólito é tóxico, tem necrose de fígado e escurecimento de pele, tá ok? Que é a síndrome do bebê cinzento e tal. Se forem exploram dessa forma, não de outra forma no adulto, acho difícil. Então, macrolídeo não entra na barreira, clindamicina não entra na barreira. O que mais que a gente pode colocar aí? A gente não pode usar no tratamento da meningite aí. A tetraciclina também não. E a gente vai agora para os antibióticos que inibem a síntese de DNA. Vamos lá, da bactéria. O que a gente vai fazer? Vamos colocar primeiro sulfas. As sulfas inibem duas enzimas importantes, dihidropteroato sintase, tá bom? Essa enzima é importante. Você acaba não formando folato ou ácido fólico. E aí tem uma segunda molécula, que é a trimetoprima, que pode ser usada junto com as sulfas, tá bom? Para inibir uma segunda enzima que vai transformar esse ácido fólico, né, em tetrahidrofolato, para depois seguir a síntese do DNA, tá bom? Então, as sulfas você pode colocar sulfadiazina, sulfasalazina, tá bom? Sulfametoxazol, que é do Bactrim, tá bom? Colocar aí. Acaba entrando no sistema nervoso central, mas a eficácia é baixa para meningite, tá bom? Reações adversas, necrose de fígado, de rim, mas só quando a dose tá muito alta. Uma coisa que pode explorar no caso das sulfas é a questão da alergia, tá bom? São medicamentos que causam alergia, de repente, para uma segunda escolha e tal. Vamos falar agora das quinolonas, rapidamente. As quinolonas, né, o que elas fazem? Elas impedem o superespiralamento do DNA. Ele precisa se espiralar, se enrolar assim, para poder fazer divisão. Você duplica o DNA, depois espirala ele para dividir certo, tá bom? E quem faz isso é a enzima DNA girase, também chamada de topoisomerase 2. Então, o que acontece? Essa enzima vai parar com o uso dos antibióticos, que são as quinolonas, ciprofloxacino, norfloxacino, ofloxacino,
levofloxacino, ok? Lembrando que o cifro tem uma atividade, além do trato geniturinário, né? Também o sistema nervoso central pode ser abordado naquela questão da meningite também. Por último, a gente tem os carbapenêmicos, imipenem, meropenem, ertapenem, que são para infecções resistentes, ok? Essas infecções resistentes, então, elas têm o mecanismo desses medicamentos é igual ao das penicilinas, mas não são penicilinas, são estrutura química diferente, são carbapenêmicos, ok? Mas do mecanismo você pode colocar lá, se liga a PPP, inibe a transpeptidase, inativa inibidor da hidrolase, dessa forma, tá bom? Para infecções resistentes. Sistema nervoso eu acho difícil cair, entendeu? Normalmente é muito complexo para abordar numa questão de prova recém-formada. Então eles devem ficar circulando entre relacionar os exames de análise clínica, as doenças tropicais, a agenda desse governo é uma coisa mais eu vou colocar dessa forma, pró mais natureza, então deve cair alguma coisa de aquecimento global, alguma coisa do tipo assim para você analisar. Saneamento básico deve cair também, que você deve relacionar com as doenças, você tem que relacionar as coisas, entendeu? Relacionar as coisas, tá? E o grupo que deve ser abordado são aqueles de maior impacto nas doenças crônicas brasileiras, tá bom? Então é isso que eu discorri aí, tá bom? Rapidamente, para você dar uma olhadinha nesse vídeo antes de você fazer a prova. Boa sorte, boa sorte, boa sorte.